Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é domingo, dia 2 de novembro de 2014. Esse é o verbete de número 3194. Ele tem 6 páginas, 47 logias e 14 máximos. O título é Autodeterminação Energética, dentro da autodeterminologia. Quem escreveu o verbete, com muito critério, é a professora Joseuda Lopes. Ela é carioca, graduada em Engenharia de Telecomunicações e Sistemas, especialista em técnicas de negociação e mestre em eletromagnetismo aplicado. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 2002, professora de Conscienciologia desde 2004 e tenepsista desde agosto de 2009. Então, a autodeterminação energética é o ato ou efeito de a consciência lúcida, homem ou mulher, decidir, deliberar e administrar, de modo a dominar o uso das próprias energias conscienciais pelo exercício da vontade mediante intenções cosmoéticas. O holopensene pessoal da determinação da vontade, o holopensene pessoal da energossomatologia, o holopensene pessoal do autodomínio holossomático, os fatores autopensênicos seriexológicos desencadeantes de heterassédios, a autopensenização qualificada a partir da intenção cosmoética, a autossuperação da pressão holopensênica, o N subordinado ao PEN do pensene, requisitando ideias e posturas cosmoéticas firmes para o estabelecimento da autodeterminação energética, a decisão de não entrar na onda de xenopensenidade patológica, a autodefesa pensênica, o reconhecimento pessoal de obrigações libertárias, a vontade enquanto maior poder da consciência, a influência das lavagens cerebrais diversas na autodeterminação, o ato determinativo, as autodefesas erguidas pela autodeterminação e autodisciplina, a imperturbabilidade consciencial favorecedora da manutenção da firme conduta, o livre-arbítrio condutor da autodeterminação energética, a autovivência do EV profilático, o impacto da multidimensionalidade nas energias conscienciais e na expressão da vontade, a realidade consciencial das companhias extrafísicas dificultadoras da livre expressividade pessoal, a subjugação às energias de outrem, os pseudópodes energéticos escravizantes, a autoprofilaxia holochacral constante e lúcida, o autodiscernimento energético, a autodiscriminação energética, a distinção dos fluxos das ECs, a descontaminação das energias conscienciais intrusoras da holosfera pessoal, o emprego da voliciolina nas práticas energossomáticas. Eu li algumas frases aí da parafatologia que tem mais de 20 linhas. E aqui na argumentologia, na página 51, no tópico Parapercepciologia, ela coloca 4 indicações às consciências predispostas em ampliar a autodeterminação energética. E na remissiologia, dos 15 itens, nós destacamos 5. Ato determinativo, autodeterminologia, efeito do estado vibracional, recurso pró-desperticidade e voliciolina. A autodeterminação energética é ato cosmoético e interassistencial, pois evita intrusão holopensênica espúria, obstruindo o estabelecimento e a manutenção de interprisões grupocármicas. Você mantém autodeterminação energética perante as intrusões pensênicas? Assume autorresponsabilidades existenciais ou se autovitimiza? Na bibliografia específica, ela traz 3 fontes bibliográficas. E aqui na mega-análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, nós temos decisão, domínio, vontade, autocontrole, energossoma, deliberação, autogovernança, autodiscernimento, autogerenciamento, interassistência, posicionamento, desbloqueio, profilaxia, autoesforço, voliciologia, despertologia, desassediologia, cosmoeticologia, autoevoluciologia e autodeterminologia. Então, questionamentos.
Agora, antes dos questionamentos, seria bom, José, você dar uma geral sobre o que te motivou a escrever esse verbete, por favor. Boa tarde a todos. Eu acho que o que motivou a me escrever esse verbete, eu queria escrever o verbete, mas foi principalmente uma colocação, uma vez, da professora Valéria Bernardes, que é uma pessoa que eu sou muito grata, e ela incentivou, com essa colocação dentro de um determinado contexto, para que eu corresse atrás e participasse da enciclopédia como uma das coautoras. A partir daí, eu tinha tentado escrever o verbete uma vez, mas não tinha conseguido. Eu falei, ok, vou tentar de novo. Escolhi de novo um tema, mandei para cá, o tema foi aprovado. Não foi um processo que durou mais ou menos 2 anos de escrita do verbete. Não sei se é o padrão, se não é um padrão, mas o fato é, depois de 2 anos eu estou aqui apresentando. Então, é possível, é uma sensação muito gostosa, tanto em termos de energia, quanto de realização pessoal, que eu acho que tem tudo a ver com o tema, autodeterminação. Então, eu tinha desistido, recomecei, demorei 2 anos e estou aqui. E eu acho que, quando eu escolhi o tema do verbete, eu sempre sofri muitas interferências energéticas. Meu parapsiquismo era muito destrambelhado. E havia uma intenção, uma vontade muito grande de resolver isso. Eu não queria ficar escrava de parapercepções distorcidas, que acabavam o quê? Mexendo nas minhas energias, influenciando a minha maneira de pensar, a minha maneira de sentir. Eu queria dar um basta nisso. E a ideia da palavra autodeterminação, ela vem de correlação que você vai fazendo com as coisas. Eu fiz uma vez um curso de Relações Internacionais, achei o tema da parte de segurança do Estado, né, muito interessante, eu comecei a fazer a associação. A direito, dever, por que não para direito, para dever, autodeterminação do meu próprio holossoma, das minhas energias, o direito que eu tenho de não ser influenciada, de pensar livremente, de me expressar livremente, e o dever que eu tenho de não deixar que isso aconteça. Porque à medida que eu permito, a partir do momento que eu tenho um determinado nível de conhecimento, que eu permito que isso aconteça, eu estou reforçando uma interpretação grupocármica. Isso não é bom nem para mim, nem para o outro, nem para outra consciência que está manipulando, vamos assim colocar. Só que sempre há um consentimento entre as coisas. Então, comecei a achar que seria uma postura interassistencial mudar essa minha realidade. A partir daí, eu comecei a escrever o verbete e estamos aqui. Muito bom. A verbetógrafa, professora Joseuda, em Pensenologia, página 47, final da 3ª linha. Poderia aprofundar e exemplificar os fatores autopensênicos seriexológicos desencadeantes de heteroassédios? Como revertê-los sendo multiexistenciais? Primeiramente, se eu estou aqui, na verdade, eu sou um conjunto de coisas que vem lá do meu passado. Então, eu sou um somatório. Tanto das coisas, tanto das atitudes cosmoéticas que eu fiz no passado, quanto das atitudes não cosmoéticas. Eu posso até não ter tido esse entendimento lá, mas agora, olhando, a coisa muda de figura. No que isso acontece, esse processo todo, ele traz relacionamentos, tanto a nível intrafísico quanto de extrafísico. E esses relacionamentos, eles acabam reverberando, repercutindo em você. Ou são amizades que você quer mudar um determinado padrão e não te deixam mudar esse padrão. Poxa, você pensava de uma maneira diferente, você está querendo deixar de pensar dessa maneira? Quanto você pode ter feito mal a alguém e aquela consciência ainda não se atualizou de que você mudou e que não é mais aquilo que você quer. Então, essa ideia, deixa eu me achar aqui,
Dá. Terceira linha. Os fatores autopensênicos seriológicos desencadeantes da heterassédios. Dentro desse contexto todo, muitas vezes você ainda vai manter aqueles padrões de pensamento. Mudar não é uma coisa automática. Aquela tendência, né, de manifestar daquele modo. Você quer sair daquilo, mas não necessariamente você consegue de pronto. Então, é aquela história que você traz, tanto da tua forma de pensar, quanto você receber, vamos dizer assim, inputs para voltar a pensar e agir daquela forma. Como é que você rompe isso? Aí eu vou voltar ao tema do verbete, à própria autodeterminação, ao próprio controle das tuas energias e um questionamento. O que você quer a partir de agora da tua vida? É ficar ligada àqueles padrões ou essa forma de pensar, e muitas vezes é uma forma de pensar em relação a você mesmo, que você vê que está distorcida, que não é bem assim, que você quer mudar, ou você vai ficar confortável na tua zona de conforto sem fazer nada. Se você quer mudar, então o que você faz para mudar? Como é que você vai caminhar na direção dessa mudança? E para isso você vai ter que ter autodeterminação. E tem que trabalhar com as energias para minimizar essas interferências, tanto com as energias quanto alterar a tua forma de pensar. Ok. Ainda em pensenologia, quinta linha. Como otimizar a autossuperação da pressão holopensênica onipresente? Ainda em pensenologia, na quinta linha. Trabalhando com as energias, eu acho que entra muito da questão da parte das técnicas, se posicionando. Esse posicionamento, ele é muito mais um posicionamento interior, de alguma coisa que surge dentro de você e que você diz, não é isso que eu quero, é alguma coisa diferente que eu quero. E a partir daí, eu vejo que as coisas se clariam, que a energia, que você começa a ter forças, muitas vezes, para mudar o ambiente que você está. E eu acho que seria por aí. Em Fatologia, página 47, penúltima linha. Quais são algumas das praxes particulares adotadas para promover desassédios? Você tem alguma específica sua? Eu diria que você é jogar, exemplo, no trabalho, tá? Ou em alguma questão que envolve trabalho, ou até mesmo, acho que de forma genérica mesmo seria isso. Você puxar tudo para o mental soma. Então, é perguntas como o quê? Por quê? Para quê? Como? Tentar desenvolver essa visão de tirar daquela coisa muito da emoção e trazer para um nível mais mental. Em Principiologia, página 48, terceira linha. Como funciona o princípio da autotutela? Principiologia, página 48, terceira linha. A própria questão da governança, da autogovernança. Eu poder atuar da forma que eu acho mais cosmoética possível. Eu poder tomar uma decisão e ir com ela até o final, ter uma acabativa dessa decisão. Eu não me predispus a escrever o verbete, então eu estou aqui escrevendo o verbete. Se eu deixasse que algumas coisas me impedissem de estar aqui hoje, eu não estaria tendo autotutela. O estar aqui hoje e passar, talvez por uma série de dificuldades nesses 2 anos, de desânimos e tudo mais, isso, estar aqui é essa autotutela. Perfeito. Professora Joseula, em Pensenologia, página 47, final da quinta linha. Poderia falar a respeito do N subordinado ao PEN do Pensene, requisitando ideias e posturas cosmoéticas firmes para o estabelecimento da autodeterminação energética? O EN, ele associa a energia. Então, são as ações. É aquilo que eu vou estar fazendo, é aquilo que eu vou estar manifestando nas minhas energias. O meu pensamento
ele vai direcionar essa energia, ele vai modular essa energia. Então, quanto mais cosmoético, mais a minha energia vai ser cosmoética. Quanto mais autodeterminado na realização de algo, mais essa minha energia vai ser realizadora. Ela vai concretizar mais coisas. Em Fatologia, página 47, segunda linha. Poderia discorrer sobre a influência das lavagens cerebrais diversas na autodeterminação? Isso tem a ver com aquela questão da autopensênico serexológico, tem a ver com a questão do passado. Muitas vezes você aprende que você não é capaz. E na hora que você aprende que você não é capaz mesmo. Então você tem que ter um rompimento com esses seus limitadores, com essa forma de pensar limitante, que muitas vezes está sendo repetido para você. E socialmente isso ocorre muito, ou dentro do próprio critério de dominação, historicamente falando. Então passa por esse rompimento, porque o dizer que você não é capaz é uma lavagem cerebral. Que você tem que ser subordinado a alguém é uma lavagem cerebral. A gente vê isso na religião, na própria política, no militarismo também, essa subjugação, né, no escravagismo, família, dentro de um conceito família, dependendo isso tanto no processo mais antigo como eventualmente num processo mais recente. Agora, você tem ideia do seu processo, de onde, que linha mais ou menos que você tem mais relação dessas linhas aí holobiográficas? Né? Tem questão com religiosidade muito forte. Tá? Eu tive um insight de uma projeção numa EPL, num contexto meio que de dominação em termos de escravidão. Muitas vezes eu ouço vozes, né, ou a sensação daquela percepção de alguma coisa como você não é capaz, no sentido de que você não é merecedor, de que se você foi condicionada a ser uma escrava, então sair desta condição você não pode, ou de uma dominação de um Estado por outro Estado, enquanto líder político. São, assim, pinceladas muito leves. Os sintomas, às vezes, a gente tem e a causa pode ser, né, várias. Assim. Às vezes são imagens que dão essas ideias. Muito bom. Em Parafatologia, página 48, terceira linha. O que vem a ser os pseudópodes energéticos escravizantes? Voltando lá naquela parte da serexologia, né? Você tem as relações e você cria conexões energéticas. São essas conexões energéticas que eu estou chamando de pseudópodos. Então, esses pseudópodos, eles meio que energeticamente te influenciam ou te impedem de fazer determinadas coisas ou buscam controlar o teu pensamento, o teu sentimento dentro daquela questão, eu não sou capaz. Então, eu acho que esse pseudópodo passa muito mais como um cabo que está trocando informação de um lado para o outro e está levando a informação do assediador ou do guia cego ou do guia amorótico justamente para isso, para que influencie ou te cobre essas relações do passado. E essa técnica que você comentou, da autotutela, essa condição de você, às vezes, valorizar pequenos ganhos, valorizar a condição da conquista do verbete, isso ajuda exatamente a desfazer essa tendência, né? Porque você vê os fatos que você está conseguindo construir. Né? É legal. Parafatologia, também, na sexta linha da página 48, poderia exemplificar os traços pessoais desencadeantes dos impedimentos ao EV? Eu acho que nesse item a gente pode pensar de duas maneiras. Tá? A gente pode pensar tanto daqueles seus traços pessoais mesmos, como a preguiça, como a falta de organização do tempo, de você se organizar para aquilo, ou de você priorizar o estado vibracional. Afinal de contas, é uma coisa tão simples. Porque, o que nos impede de estarmos nos dedicando mais? Tá? Então, eu acho que existem esses pontos que eu vejo que é comum à maioria das pessoas.
Ou vamos pensar num outro traço, que eu acho que esse é extremamente interessante e aponta muito para o contexto da autopesquisa. Suponha que alguém fala alguma coisa para você que você não gostou muito. E aquilo internamente te mobiliza e começa a mexer nas tuas energias. Na hora que você vai instalar o EV naquela situação, você não consegue instalar, você não tem aquela facilidade. Por quê? Porque aquele elemento pegou dentro de você em alguma situação. Então, você está mudando o teu pensamento, o sentimento, vai afetar as tuas energias. Então, esse é um ponto também que a gente pode estar englobando. Tanto aqueles traços que a gente já sabe, preguiça, falta de organização, quanto esses pessoais, que você até não tem a preguiça para fazer o EV, você tem até a disposição. Mas aconteceu alguma coisa que bateu no teu PEN e no teu SEM e você não vai mexer. E aí eu acho que assim, você tem uma grande oportunidade para autopesquisar e pegar. O porquê disso? O porquê pegou, disso. Né? Ok, em tecnologia, página 48, final da segunda linha. Como funciona a técnica da diferenciação pensênica? Você tem a tua energia, que ela tem e vai refletir um determinado padrão de pensamento e sentimento. Se chega um assediador, ou vamos mudar o termo, se chega uma consciência qualquer e ela muda aquele padrão, você só vai saber o que está acontecendo se você desenvolver algum mecanismo de reconhecer o que é seu e o que é do outro. Então, a técnica da diferenciação vem por aí. Se o que eu estou pensando, ele é meu ou ele não é meu? Se ele é meu e eu estou tomando a decisão de fazer ou de sentir algo, ok. Mas se ele não é meu, se me bate um cansaço repentino, se me bate um desânimo repentino, aí eu estou entrando pela questão de alguma coisa está minando a minha autodeterminação. Alguma coisa ou alguém está minando a minha vontade. Nesse caso, eu tenho que ter uma atuação extremamente firme, porque não sou eu. Então, a partir daí, você começa a reconhecer quem é você, quem não é você. O que é você e o que é a interferência alheia. E, normalmente, quando tem algum processo externo, existe outros sintomas, como você falou, além daquela ideia, daquela tendência a processo de cansaço, um desânimo, alguma outra manifestação que também ajuda, né, a reconhecer. E aí, quando você começa a mapear, por que eu estava tão disposta a fazer isso e eu não consegui fazer? Por que toda hora que eu me predisponho a fazer uma determinada coisa X, acontece algo que me impede de fazer? Sou eu realmente? Não sou? Tem alguma modificação das energias? Você começa a observar, você começa a registrar em que momentos isso acontece, em que momentos acontece. Você começa, primeiro o indício, né? Depois você vem assim, mas é sempre nessa situação, o que está relacionado a isso? E aí você pode até puxar. Existe algum traço meu que está propiciando a que isso aconteça? Dando abertura, né? A verbetógrafa em pensenologia, último item. De que modo se faz a autodefesa pensênica? Acho que tem relação com isso que você estava comentando. Eu acho que é esse conjunto de coisas, muito que está na parte das técnicas. Tá? Você começa por uma diferenciação. Primeiro, trabalho com energia. Não tem como você falar de autodeterminação energética ou até mesmo de defesa pensênica se você não trabalha com as suas energias. Estado vibracional, alcova blindada, exteriorização de energia constante, se for o caso. Então, vai passar por tudo isso. E ficar monitorando essa diferenciação. Sou eu, não sou eu? Em que momento sou eu? Em que momento deixo de ser eu? E uma coisa importante aí que eu vejo também é o timing, né? O tempo. Assim que percebeu, tomar uma atitude. Né? Em Fatologia, página 47, quinta linha de baixo para cima. Favor explicar o que é e dar dicas sobre como fazer a evitação da subordinação ou sujeição amaurótica interconsciencial. Subordinação é exatamente isso que a gente está falando, de você se submeter
as energias, ou o pensamento, ou as influências externas de alguma condição energética de alguém, de alguma coisa. Como é que você faz essa evitação, né? É diferenciando o que é seu e o que não é seu. E aqui, no caso, uma sujeição a uma aurótica, ela vai ser mais sutil do que a de um assediador. O assediador, ela vai ficar muito clara, porque as energias vão ser muito diferentes. O guia aurótico, ele tem uma energia muito parecida com a tua. Então, é muito fácil você deslizar. Mas qual é a tua intenção? Ela é cosmoética? Então, vamos no sentido da intenção cosmoética, do direcionamento da energia de uma forma cosmoética. E aqui, professora Josilda, em Parafatologia, página 48, sétima linha, de baixo para cima. Poderia explicar o escudo energético de proteção? Página 48, sétima linha, de baixo para cima. Mais ou menos no finalzinho, começo da linha. É o próprio estado vibracional. É você instalar o estado vibracional numa potência tal que você impede alguma coisa de chegar a você, uma blindagem. É o processo de autoencapsulamento, é Sim. isso aí, né? Você conseguir fazer esse escudo. Se alguém quiser perguntar, pode ficar à vontade, tá? A gente vai seguindo aqui. E o interessante, Pedro, quando você faz esse escudo, não apenas em você, mas você consegue ampliar para a tua casa. Perfeito. Você consegue estender ele, por exemplo, eu tenho uma filha, então para a minha filha. Então, antes eu chegava na minha casa e eu não me sentia muito confortável, eu tinha que trabalhar a energia. Hoje, atualmente, a casa é realmente um lugar que eu consigo descansar. Então, eu chego, muitas vezes, até chego na porta da rua com determinadas ruminações, eu entro dentro de casa e muda todo o padrão. Eu tenho uma facilidade muito maior dentro da minha casa. Isso é interessante, porque dá a entender, às vezes, que a gente vai sempre alimentar o ambiente, a casa, e é assim. Mas quando a gente está bem, mas eventualmente, às vezes a gente chega um pouco descompensado e a casa pode ajudar a fazer essa restituição. Agora, esse ambiente você constrói. Né? Você constrói como? Eu não deixo nenhuma visita, por exemplo, começar... Eu já corto assuntos, por exemplo, se alguém que está começando a falar mal de alguém, eu já corto esse assunto, mesmo na rua. Começou a falar dentro da minha casa, eu sou mais incisiva ainda no corte. Então, tem determinados assuntos, determinados programas de televisão que eu acho que eles não são condizentes com o ambiente que eu quero construir dentro da minha casa. E aí eu não permito que eles existam lá dentro. Pois não. Obrigada, Carla. Feliz de estar aqui, uma oportunidade tanto. Você podia ampliar aqui e até explicar, né, na fatologia, quinta linha, no finalzinho, a autodefesa da condição de paradever obstrutor da interprisão. A autodefesa na condução do obstrutor da interprisão. Tá. Eu vou reportar um pouco o que a gente falou no início da história do verbete. Tá? Eu vejo a questão de você evitar as influências do assédio de duas maneiras, como sendo um para-dever e um para-direito. É direito seu não ter as influências ou não sofrer as influências, ter liberdade de expressão, mas é um dever seu também, à medida que, se você permite, por exemplo, um assediador dele interferir na sua proexis, ele está se comprometendo com você e você também, você criou uma interprisão. Na hora que você usa a tua vontade, a tua autodeterminação para evitar esse tipo de coisa, então você está exatamente isso, obstruindo e impedindo que haja uma interprisão futura, ou que seja construída naquele momento. Tem relação direta com o livre-arbítrio, no caso, o uso do teu livre-arbítrio, então, né? Eu estou usando o meu livre-arbítrio e evitando o determinismo futuro. Exato. Porque mesmo que seja de débito,
para com o outro, né? O outro que está no débito, mas essa ligação vai permanecer de alguma forma, mesmo que eu libere, é isso? Existe a questão do débito, mas vai existir uma outra coisa também. Eu também estou permitindo que aconteça. E se eu tenho a condição de não permitir que aconteça, por que eu vou deixar que aconteça? É como se eu estivesse sendo conivente com aquilo, ou até mesmo se eu quisesse aquilo. Então, qual é o meu atual nível de evolutivo? O que eu posso permitir e o que eu não posso permitir? É condizente com aquilo que eu sei? E você está contribuindo com a condição dele de assediador, mantendo ele nessa condição. Você está contribuindo com uma patologia externa, no caso, seria também isso? Eu estou contribuindo com a patologia externa e eu estou contribuindo com aquilo que a patologia dele possa vir a fazer no ambiente. Obrigada. Olá. Joselda, por favor, aqui na antagonismologia, na página 49, na quinta linha, você poderia comentar o antagonismo nolição / volição? Tá, nolição é a volição é você ter vontade. Você vai e você faz. A nolição é exatamente o oposto. É você não ter vontade nenhuma. Então, como é que você se comporta? Você tem realmente vontade ou você não tem vontade? Como é que isso se expressa? Dentro da questão da autodeterminação energética, você tem que ter vontade. Vai surgir a partir da vontade e do teu movimento em fazer algo. Eu estou lembrando aqui que tem a síndrome da vontade débil, né? Você podia ter botado também, né? Então tem tudo a ver com isso. A fobiologia, por favor, comente para mim, para o pessoal, a automisofobia, por favor. Primeiro item da fobiologia, na mesma página. Lá no final, né? Automisofobia, página 49 mesmo. O que você quis dizer com automisofobia? Se não me engano, é o medo de se expor, né? Eu acho que é a condição da pessoa não bancar, não aparecer. Eu acho que dentro desse contexto, de você ter medo de alguma coisa, o fato de você ter medo, ele já vai te inibir. Então, para que você rompa o medo, você tem que ter vontade, você tem que decidir que é aquilo que você vai querer fazer. Você tem que se autodeterminar. E dentro desse contexto, o da perda de um medo qualquer, o processo energético ele vai te ajudar muito, ele te equilibra. Então, o estado vibracional, como eu falo em algum ponto aqui do verbete, ele vai te trazer uma homeostase. Ele vai te permitir que você enfrente os seus medos. Você fala a capacidade autolimpante do EV, né? Lá na patologia. Se eu não me engano, eu falo também da capacidade homeostática do EV. Muito bom. Você estava falando anteriormente da questão das otimizações para a sua casa. Você podia aprofundar mais para você como aumentar a defesa energética? Acho que isso é essencial. Tá. Inicialmente, o que eu fiz? Como eu me percebia mais cansada dentro de casa do que fora de casa, eu achei que tinha alguma coisa estranha. Eu comecei primeiro a limpar, a retirar tudo aquilo que eu considerava como bagulho energético. E isso está, inclusive, citado aqui como um dos tópicos, né? Eu retirei os bagulhos energéticos e comecei a trabalhar com as energias dentro da minha casa. Inicialmente, alcova blindada, exteriorização das energias para o quarto. Comecei a expandir essas exteriorizações para a casa como um todo. E também a controlar, eu não sei se exatamente o termo seria esse, mas o que entrava na minha casa enquanto pensanidade. Que padrão eu queria imprimir na minha casa. Então, alguns programas de televisão, eu passei a não assistir, porque eu achava que eles iam na contramão daquilo que eu queria como bem-estar energético para mim. Em parafatologia ainda, página 48, penúltima linha. Como fazer na gente a neutralização dos exopensenes doentios? E quando se precisa de assistir a consciex ou mesmo com sim doente pensenicamente?
A neutralização desses autopensenes. Perdão, pode repetir a pergunta? Como fazer na gente a neutralização dos exopensenes doentios? Primeiramente, você tem que identificar que esse pensene não é seu. Começa pela diferenciação. A partir daí, o estado vibracional e as exteriorizações de energia. E como eu tinha falado no momento inicial da tertúlia, eu procuro jogar muito, tirar muito do emocional e jogar para o mental. Então, tudo que eu puder racionalizar ou compreender racionalmente do porquê que alguma determinada situação, ou porquê que me é posto uma determinada colocação, eu tento. Se eu deixo simplesmente alguma coisa, falou isso porque não gosta de mim, eu já estou alimentando um xenopensene, eu já posso estar alimentando uma intrusão, um link com o assediador de uma outra pessoa, porque você vai ficar nesse momento contrário, antagônico àquela pessoa. Se eu penso, não, por que falou isso? Mas eu crio hipóteses, eu crio considerações, e até mesmo eu vou lá e pergunto, eu não deixo que exista um processo de ruminação, e nem tampouco eu alimento esse processo. Uma coisa que acho que ajuda nisso que você estava comentando é que a pessoa tende a ficar mais atenta, né? Sim. Porque normalmente às vezes essa exopensenidade ela vem como quem não quer nada, e a pessoa quando vai se dar conta, ela já está lá no meio da história, no final, né? E a pessoa que está mais lúcida, ela já pega aquilo no início. O que tem acontecido atualmente, quando eu começo a perceber que muda muito a minha fisiologia, ou eu ouvi alguma coisa, aquilo começou a me alterar, eu paro, saio do ambiente, como aconteceu recentemente, fui tomar um copo d'água, eu falei, ok, o que eu tenho que fazer nesta situação? Não é ficar ruminando, eu sou incompetente, eu não consigo dar conta disso. Vem a questão da vitimização. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Se eu deixar seguir o padrão, o padrão que está ali entrópico, eu vou ser engolida e eu vou começar a pensar daquela forma e não vai sair nada. Perfeito. Se eu paro, penso, ok, qual é o objetivo? É esse? O que eu posso fazer para chegar nesse objetivo? Em Sinergismologia, página 48, final da penúltima linha. Favor explicar o sinergismo, força mental somática, expansão energética. Sinergismo, ele vai implicar numa potencialização. Se eu desejo algo, se eu quero algo, se eu autodetermino alguma coisa, e essa determinação ela vai passar pela minha forma de pensar, a minha energia para realizar aquilo, ela vai ser potencializada. Então, a minha expressão, ela vai ser mais diretiva e a minha energia vai se expandir por consequência. Em Neossinapsologia, página 49, segunda linha, favor expandir sobre as neossinapses adquiridas com a superação da abulia energética. Eu acho que você fazer ver o estado vibracional, ele é um aprendizado. Como todo aprendizado, a gente está falando de sinapse, de construção de sinapse. Então, à medida que você trabalha com as energias, você sai daquele comodismo do não trabalho, você ganha novas sinapses e, como todo aprendizado, um segundo EV, um terceiro EV, um quarto EV, ele torna-se mais fácil. Você vai reforçando aquele caminho de aprendizagem, que é um caminho sináptico. E acaba que uma coisa ajuda a outra, né? Vai potencializando. Professora Joseuda, em Parafatologia, página 48, segunda linha de baixo para cima. Gostaria que comentasse a importância evolutiva da hiperacuidade energética. A hiperacuidade eu entendo como essa percepção. E aí, de você estar bem em cima do lance, de você perceber muito claramente as mudanças que a energia, que vai acontecer da energia, tanto em você quanto no ambiente. E aí vamos voltar à questão da diferenciação. Tudo vai passar desse aprendizado inicial, que é você separar o que é seu e do que é do outro.
Quanto mais você consegue diferenciar, uma maior hiperacuidade você vai ter, uma maior discriminação do que está acontecendo em você, principalmente quando é uma influência externa, você vai conseguir. E aí você vai estar com condições de fazer o segundo passo, que é assistir, né? Primeiro tomar pé da situação, Sim. que é essa hiperacuidade, e aí ver mais ou menos a necessidade, né? Ou do ambiente, ou da consciex, ou de alguma consinha, eventualmente, e aí poder Eu colocaria contribuir. 3 passos, Pedro. O primeiro passo é você perceber como é que você está se comportando, como é que você está reagindo em um determinado ambiente. Um segundo momento é você perceber esse ambiente. Isso. E no terceiro momento é você estar atuando nesse ambiente. Tá mais proativo, né? Porque eu vejo o seguinte, se você entra num ambiente, você só percebeu o ambiente, você não se percebeu anteriormente, você vai se misturar. Perfeito. E aí ele já não sabe mais o que é seu, o que é do ambiente. Um ponto alto aqui na página 48, na efeitologia, você coloca os efeitos evolutivos do uso inteligente do livre-arbítrio pessoal. Acho que esse assunto é bem essencial. Você poderia comentar? Tá. Que tem muito a ver com a minha história. Chegar no voluntariado era difícil para mim. Eu já teve uma vez que eu me perdi. Eu não consegui ir numa reunião porque eu me perdi no meio da rua, do nada. Então, quando você vai ter essa decisão de que não importa o que aconteça, você pode chegar atrasado uma vez, você pode chegar atrasado uma segunda vez, mas você vai chegar no momento que você vai romper com aquilo. Faz parte da tua inteligência evolutiva, faz parte da tua cosmoética se posicionar desta forma. Então, você quer alguma coisa que seja cosmoético, se autodetermine para aquilo. Não permita que haja uma influência externa. Não sei se eu respondi a tua pergunta. E a tendência é você ir desbastando, né? Sim. Então, uma coisa interessante nessa pergunta é que o livre-arbítrio, se há influência, ele é relativo até certo ponto, porque a pessoa não consegue exercer, né, o livre-arbítrio. E aí, quando vai a consciência chegando na desperticidade, é que talvez esse livre-arbítrio consiga se expressar de um modo mais inteiriço, mais, né? Eu acho que chega um momento assim, que você começa a perceber que o teu livre-arbítrio, ele não é tão livre-arbítrio assim. E você passa a querer alterar para que o seu livre-arbítrio realmente seja um livre, né? Pode falar. Joselda, você fala muito no seu verbete da questão da vontade. Então, você traz muito sobre a vontade volicionina. Aí, você poderia falar um pouco mais para a gente sobre essa questão da vontade, da força da vontade, como desenvolver? Por exemplo, ali na binomiologia, você fala do binômio vontade e motivação. Então, assim, como é que você vê isso na sua experiência? Eu acho que tudo começa com uma vontade, com a vontade que você tem de alguma coisa, de estar aqui, por exemplo. Só que não adianta só você ter a vontade. Você tem que botar essa vontade em movimento. Então, a partir do momento que você tem a vontade, você começa assim, ok, o que eu posso fazer para essa vontade se transformar em alguma coisa concreta, real? Como é que eu faço para trabalhar com essa vontade? A primeira coisa é, o que é bom para mim? O que eu vejo como sendo mais interessante e mais produtivo para mim? Ok, eu quero esse bem-estar. Então, eu começo a construir a partir daí, daquilo que eu entendo que seja positivo. E aí, você acha que daí surge a motivação? Pela positividade que você vê, ganha energia para fazer? Eu acho que talvez a motivação ela seja algo um pouquinho a mais. Porque eu vejo que a motivação talvez seja essa vontade em movimento. Já, né? Atuando. Já. Então, você também tem que, juntamente com essa vontade, mobilizar a sua energia pessoal, a sua energia interna para aquela ação. E o que você indica, assim, para quem, às vezes, assim, você fala de autodeterminação energética, então ter uma desenvoltura energética é algo que a gente vê, muita gente quer ter isso. Mas, e assim, para realmente a pessoa se dedicar a isso?
Porque vontade tem aquela questão do querer, né? E do fazer na prática. Como é que você diferencia? O querer, o simples querer, achar bom e da vontade. O que foi o diferencial para mim foi eu observar o benefício ou onde eu poderia estar a partir do momento que eu começasse a fazer pequenas ações. Pequenas ações, o estado vibracional. Pequenas ações, exteriorizar energia para a minha casa. À medida que eu comecei a ver o quanto eu poderia estar construindo, o quanto eu poderia estar fazendo coisas que eu realmente queria estar fazendo, estar em lugares que eu realmente queria estar, a partir de pequenas ações, aí eu comecei a fazer. Aí eu comecei a experimentar. E comecei a ver, dentro também de um processo de autoobservação, de comparar como é que era o antes e como é que era o depois de você ter feito aquela pequena ação. E você começar a ver ganhos naquilo, você começa a fazer mais, você tem vontade de fazer mais, porque você diz, poxa, isso aqui dá certo. Se isso daqui dá certo, eu vou tentar de novo, eu vou fazer de novo, e vamos ver para onde isso vai parar. Agora, você comentou que você tem uma filha. Ela mora nessa casa, provavelmente. Mora. Ela percebeu essas alterações positivas depois que você mudou esse ambiente? Como é que foi a reação dela? Ela não, mas eu não sei exatamente o quanto isso faz um significado para ela, Que idade ou quanto ela tem 14, ou o quanto ela fala disso, porque de certa forma a conscienciologia compete com a atenção que eu dou para ela. Perfeito. Uau. Mas outras pessoas já chegaram na minha casa e disseram assim, poxa, e veio alguém na minha casa e era um dia que a minha casa estava toda bagunçada. E essa pessoa virou e falou assim, poxa, eu adorei a sua sala, eu não quero sair daqui. Então foram alguns comentários que você vê e das pessoas estarem reclamando, blá, 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 com você, chega na porta da sua casa ainda reclamando, elas entram na sua casa e elas mudam o comportamento. A pessoa parou automaticamente de reclamar e começou a fazer outra coisa completamente diferente. Aquilo me chamou muito a atenção. E aí eu fui questionar a pessoa, vem cá, você reparou que aconteceu isso? E a pessoa fala, eu reparei. E eu reparei que isso já aconteceu outras vezes também. Joselda, parabéns pelo verbete. Na página 47, em estrangeirismologia, você podia ampliar os dois últimos estrangeirismos, o empowerment consciencial e a autoaplicação energética urbi et orbi. Tá. O empowerment, ele vem do empoderamento. À medida que você tem um domínio maior das suas energias, você vai ter uma maior força presencial. E você também vai estar refletindo mais quem você realmente é. Na hora que você tem essa coerência entre o que você é realmente, a sua manifestação, aquilo te empodera. Aquilo permite que você esteja você assume quem você é. E você está nesta posição de se assumir quem você é para o mundo. No que você faz isso, a tua energia, ela cresce, ela se expande. Existe uma coerência completa de você internamente, da sua expressão. Tá? Que vai estar relacionado com esse outro ponto que você trouxe, que é a autoaplicação energética urbi-orbi. Você expande as tuas energias e você vai atuar no ambiente. E você modifica esse ambiente. E você vai, aos poucos também, aonde você tinha dificuldade de atuar energeticamente, você passa a conseguir. Isso vai se ampliando. A tua capacidade energética, tanto de autocontrole, de instalar o estado vibracional e também da alteração do ambiente que você está, começa a ampliar. Ela se expande, ela passa a ser em qualquer lugar, de qualquer forma. Você acha que esse autodomínio energético, a gente consegue ele só através mesmo das práticas energéticas ou outra coisa tem papel aí nisso? Eu acho que é um conjunto.
as práticas energéticas, elas vão te ajudar muito, elas vão te dar uma sustentabilidade, mas vai bater num ponto que você vai ter que modificar a tua pensanidade. Na hora que você usa com as práticas energéticas, você vai perceber pontos que antes você não percebia em relação a você mesmo. Chegou naquele ponto, ok, como é que eu trabalho aquilo? Você vai ter que mudar a tua pensanidade para que você mude a tua energia. Eu acho que é esse processo de você ficar se sustentando energeticamente, você observar a tua pensanidade, mudar essa pensanidade, e você dá um ganho na tua energia, esse processo constante, que eu entendo que é o nosso processo evolutivo. Nesse mesmo assunto de ortopensenidade, é até um caso meu mesmo. Eu tive um processo muito longo, que eu vejo, muito, assim, de 1 ano, para melhorar a qualidade do meu pensênio. Eu tinha um pensamento, assim, muito patológico. Até no início, isso aí foi até, assim, objeto de pesquisa minha. Eu só queria até, no início, assim, pesquisar só o PEN, na ideia, né? Quando eu fui apresentada à Conscienciologia. Então, eu fiquei um tempo muito grande com pato pensene, assim, que nem ruminações, que nem você falou. Ruminação que eu não vou dar conta, tenho um relatório para entregar, eu ficava ansiosa, ficava pato pensenizando. Aí, o que aconteceu? Eu fui apresentada ao EV, eu fazia EV direto, fazia muito EV, que eu acho que tem a ver com a autodeterminação energética. Estava determinada a acabar com essa patopensenidade, eu quero acabar, eu vou fazer EV. Aí eu não dormia, fazia EV, não dormia. E, no meu entendimento, eu alimentava com a minha patopensenidade os assediadores, e eles também se alimentavam com a minha energia, e a gente estava ali, e foi uma coisa muito patológica mesmo, durante muito tempo. Aí eu queria que você ajudasse, né, assim, com o teu entendimento, a tua pesquisa, essas pessoas que também passam por esse processo de ruminação, às vezes também de autovitimização, a encurtar ao máximo esse tempo, né, para melhorar aí a condição de ortopensenidade. Eu vejo, Carmen, da seguinte forma. Quando essa ruminação ela é muito, vamos dizer assim, clara para você, escrachada mesmo, você começa a trabalhar com energia e você vai perceber que ela vai estar se dissipando. Que é exatamente alguma coisa que um núcleozinho central teu, que você começou a puxar e a se conectar com essa xenopensenidade, com consciex, com assediador, com guião aurótico. Ok. Mas chega num ponto que você limpa isso, que o teu EV, que a tua exteriorização de energia para casa, que a tua blindagem, ela chega e ela para num determinado ponto. Quando ela para nesse determinado ponto, você ainda tem algumas dessas companhias, mas você tem você com você mesmo, com o teu autoassédio pessoal. Nessa questão do autoassédio, eu acho que é você aprender a se perceber, aprender como é o teu processo mental de queixa, como é o seu processo mental de autodesvalorização. Como é que você vai ver isso? E à medida que você começa a reconhecer essa pontinha de você, ok, comecei a ficar, vamos pegar por um ponto aqui, percebi que houve uma alteração da minha emoção. Chequei energeticamente, está aquele padrão normal energético. O que eu pensei? Como é que isso aconteceu? Aí eu percebo que, de repente, eu fiquei mais depressiva, ou eu fiquei triste, porque a origem disso foi um pensamento dizendo para mim mesma que eu não era capaz de algo. Ok, então, como é que eu me torno capaz de algo? Eu tive o pensamento, ok, registrei. Como é que eu consigo pegar esse pensamento e inverter? Eu não estou dizendo só provar para mim mesma que eu sou capaz de algo, mas se existe uma questão por trás, algo específico que eu quero realizar,
como eu vou fazer para realizar aquele algo. E eu começo a desmontar aquele pensamento e mostro para mim mesmo que eu sou capaz de fazer aquilo. Posso usar outras técnicas? Posso. Posso fazer uma listagem de tudo que eu consegui realizar. Eu vou pegar aquela raiz daquele pensamento e começar a trabalhar em cima. E sempre, olha só. Antes de eu responder a tua pergunta, deixa eu só voltar um ponto atrás, nessa questão da realização, né? Eu estou sempre com um foco para frente. Eu comecei a mudar. Eu não estou olhando o meu foco para trás do que aconteceu ou deixou de acontecer, ou por que aquele pensamento foi gerado, o que eu fiz de incompetente no passado que me fez aquele pensamento. Esse é um exemplo genérico, tá? Eu estou olhando para frente. O que eu posso vir a fazer? Como eu vou fazer para sair do ponto A e chegar no ponto B? Eu desloquei o foco. Antes o foco estava todo no passado. Estava todo do o que aconteceu, como aconteceu. Então era uma queixa, era uma vitimização. Eu rompi com isso. Eu não estou mais me queixando ou me vitimizando. Eu estou me projetando para frente. Eu estou indo em direção a alguma coisa que eu quero. E, para isso, a gente recai no tema do verbete, que é essa questão da autodeterminação e da energia que eu tenho que mobilizar para aquilo. Eu acho que na hora que você muda essa tua forma muda a forma de pensar, que você dá o exemplo de que é possível fazer, não importa o tempo que você leve, mas que você se manteve naquela visão, naquele pensamento, você está assistindo. Você está assistindo através do teu exemplo. E a tua energia está modificando. Se a tua energia está modificando, aquela consciência que está ligada a você, ela está vendo que existe, ou ela está percebendo que existe um outro padrão de energia. E eu acho que a partir daí ela se melhora. Ou ela não vai aguentar ficar contigo. Fatologia, na página 47, eu cheguei depois, eu não sei se tu já falou, na primeira linha, o reconhecimento pessoal de obrigações libertárias. Você poderia aprofundar? Tá. Tem a ver com a origem do verbete. Bem remontando, vou só resumir. Eu acho que quando você passa pela questão da autodeterminação energética, a gente está falando ao mesmo tempo, tem uma relação muito próxima com para-direito e para-dever. Então, é para-direito a partir do momento que você tem esse direito ao teu livre-arbítrio. Agora, é um para-dever na medida em que você, a partir de um determinado conhecimento, você tem a obrigação de não deixar, por exemplo, que a sua proexis seja atrasada por influências externas. Então, a partir daí, você reconhece que você tem obrigações, que você assumiu obrigações no extrafísico, tá? E passa... E esse reconhecimento de que você tem uma programação existencial a cumprir, isso são ideias libertárias. Essas são ideias que vão te estar posicionando para aquele movimento para frente que eu comentei com ela. Então, eu não estou interessada no meu passado. Eu estou interessada no que eu posso ser daqui para frente e como é que eu vou estar realizando alguma coisa útil, alguma coisa cosmoética. Eu tenho mais uma pergunta, na página 49, em sindromologia, na primeira linha, a ectopia volicionínica na síndrome da dispersão consciencial. Então, eu queria ver se tem uma técnica, como que você faz, porque normalmente a gente tem muita energia, a gente trabalha com uma energia, mais ainda dá vontade de fazer um monte de coisa. As pessoas também procuram a gente por muitos motivos, né? Então, como que a gente não dispersar? Eu vejo que essa questão da dispersão, ela vai passar por esse foco no passado. Ou seja, de você é vítima, de você estar reclamando de alguma coisa. Na hora que você tira esse foco de lá e você joga esse foco para frente, para o futuro, para aquilo que você pode ser, e você planeja esse teu futuro, você dispersa bem menos. É uma aprendizagem de você planejar o futuro e parar de reclamar do passado. E essa aprendizagem, quando você começa a planejar, a dizer, eu tenho esse objetivo, eu tenho essa meta, eu quero isso, e a focar naquela direção,
a deixar para trás reclamações, isso acaba com a tua dispersão, ou vai diminuir bem menos. Oi, Josilda. Boa tarde. Obrigada por seu verbete. Está muito no momento meu pessoal, também influi, não? Aqui fazer uma pergunta, página 48, na efeitologia, o efeito travão de preservação de mágoas multimilenárias. O que você queria dizer aí exatamente? Dá para repetir, Mercedes, onde você está? Página 48? Sim, efeitologia. É o primeiro item. O efeito travão da preservação de mágoas, né? O efeito travão da preservação de mágoas multimilenares. Voltando, então, à questão do passado novamente, né? Se você começa a ficar preso naquilo que fizeram para você, ou você sempre vai focar numa intenção negativa de alguém, de alguma coisa, ou porque falou mal de você, ou que numa vida pretérita te matou, e você não atualiza que tanto o contexto mudou, como você mudou, e aquela outra consciência também mudou, você vai estar numa situação de que a tua energia não vai mudar, você não vai mudar a tua pensanidade, você não vai mudar nada em relação àquilo. E aí você não vai conseguir ter, no meu entender, esse foco para você caminhar para o futuro. Esse direcionamento ou essa autodeterminação de realizar alguma coisa que você entenda como mais cosmoética, como mais prioritária. Desculpa, só já. Em paradoxologia, primeiro paradoxo, o paradoxo de poder sobre si mesmo ser mais desafiador e evolutivo se comparado ao poder sobre centenas de objetos pré-humanos e princípios, é decir, o poder é nosso. Sim, o poder é nosso, né? Eu ter um objeto, ele me dá um poder sobre um objeto, mas é mais complexo eu definir, eu obter esse livre-arbítrio, que ele é conseguido pela minha própria pensanidade e pelo direcionamento que eu vou dar às minhas energias. Ou até mesmo a vontade, né, de estar fazendo o estado vibracional, de estar praticando aqueles 20 haveres diários. Quizá falta mais autoconfiança nesse Também. poder que temos, às vezes, verdade? Pode falar. Professora Joselda, parabéns pelo seu trabalho, muito bom. No página 48, detalhismo, efeitologia. Os efeitos dos extrapolacionismos parapsíquicos na criação de referenciais de homeostasia íntima. Queria que você colocasse um pouco disso, a sua experiência, frente ao tema do verbete. Tá. Isso aconteceu, isso foi... Eu acho que todo o meu movimento verdadeiramente sincero dentro da Conscienciologia aconteceu a partir daqui. Eu tive, uma vez, isso deve fazer uns 8 anos, no CAEC, e eu fui fazer um experimento num dos laboratórios, que foi no laboratório de pensinologia. Esse experimento, eu sempre fui, como eu tinha comentado inicialmente, né, do parapsiquismo estrambelhado, havia muita ruminação mental. Muitas vezes, antes de dormir, eu não conseguia dormir. Eu ouvia muita coisa, eu via muita imagem. Para mim, pensar era um processo ruidoso, extremamente ruidoso e cansativo. Quando eu entrei nesse laboratório, eu cheguei nesse laboratório com muita coisa sendo falada dentro da minha cabeça. O que antes eu entendia como sendo ideias, tá? Mas eu entrei no laboratório, de repente, eu não ouvi absolutamente nada. Era um silêncio dentro da minha cabeça que eu não conseguia entender. E, ao mesmo tempo, eu me via pensando. E eu fiquei no laboratório, comecei a ler, eu falei, tá. Será que isso aqui é aquela tal da condição do ser desperto? É mais ou menos isso aqui?
É nessa condição que eu posso chegar e aquilo tudo que eu ouvi, o que ficou lá fora, era assediador, guia cego, seja lá o que for, e isso aqui dentro sou eu. Então, eu entendo que aquela condição que me foi permitida dentro do laboratório foi uma condição de extrapolacionismo, aonde eu poderia chegar. E foi aquilo que foi assim, a minha cenourinha do que eu tinha que fazer, ou como é que eu tinha que trabalhar comigo mesmo para chegar naquela condição. Muito bom. Na página 49, filiologia, você, como uma boa engenheira, tem um apreço pelos métodos novos, né? Método filia. Eu também. Você pode comentar? Eu acho o seguinte, cada pessoa é uma pessoa, cada consciência é uma consciência, tem histórias específicas, tem modos de funcionamento específicos. Ok? Existem N técnicas que todos nós estamos aqui num processo de compartilhar. Mas eu vejo mais do que isso. Você vai ter que pegar e você vai ter que desenvolver a técnica que funciona contigo. Você vai ter que criar o método que funciona contigo. Você vai usar técnica A, B, C, D? Vai. Vai dar certo até um determinado ponto? Vai. Mas ela não vai ser a sua técnica ótima, o seu método ótimo. Você tem que descobrir qual é o seu método ótimo para você entrar como se fosse assim, no teu fluxo evolutivo. Então, e se você não trabalha a autopesquisa, se você não trabalha essa diferenciação, se você não faz isso tudo, eu acho que você não entra nesse método ótimo, nessa técnica ótima, nesse fluxo. Muito bom. Por último, agora, um pouquinho mais abaixo, na sindromologia, segunda linha, final. A patologia no exercício da vontade própria nas síndromes compulsivas. Como é que isso funciona? Eu vejo o seguinte, de uma forma mais genérica, tá? Eu não me vejo tendo experimentado uma síndrome compulsiva nessa vida, mas eu já observei, até mesmo pela minha segunda formação em psicologia. Eu acho que você, dentro de um toque, por exemplo, você passa a perder a força de vontade de não ter aquela ação repetitiva ou de não ter uma ação compulsiva. Você pode até querer, mas aquilo fica muito fraco. Então, eu vejo assim, que superar alguma coisa que está minando a tua vontade, você tem que ter mais vontade ainda e mais autodeterminação para vencer esse traço. Em Parafatologia, página 47, final da segunda linha, poderia comentar, se possível com casuística pessoal, sobre o impacto da multidimensionalidade nas energias conscienciais e na expressão da vontade? Tá, o caso pessoal é exatamente isso tudo que eu estou desenvolvendo aqui, que é esse próprio exemplo que eu dei ainda há pouco, da pensenidade, de ouvir ruídos, de ouvir um monte de coisa. Muitas vezes, se eu confundo isso que eu estou ouvindo como sendo a minha própria vontade, ou sendo eu mesmo, eu vou deixar de fazer algo. Ou eu vou fazer algo que eu não quero fazer. Vai ser distorcido, entrópico. Exato. Tem a ver com isso também. Qual técnica sugere para a limpeza de ECs gravitantes de modo contundente, fazendo prevalecer a própria autopensenidade? Estado vibracional, primeiramente, exteriorização de energia na sequência. Que eu acho que é aqueles 3 passos que a gente tinha comentado no início, né? Você se situar, você se diferenciar, você checar o ambiente e aí então você está atuando no ambiente. Eu não sei exatamente o que seriam essas energias gravitantes, se teria a ver com algum bagulho energético, alguma questão, e se fosse o caso, checar isso no ambiente e estar retirando. Perfeito. E às vezes o laboratório da pensenidade ajuda, né, a fazer essa diferenciação. Como você comentou. Em Parafatologia, terceira linha de baixo para cima, poderia comentar quais são as medidas proativas adotadas para promover a desintoxicação energética? Estado vibracional, alimentação, uma alimentação diferenciada.
E aí eu não estou falando de uma dieta para perder peso, eu estou falando de uma dieta para que eu esteja bem alimentada energeticamente. Exercício físico, que ajuda muito, eu sinto muita diferença de quando eu faço exercício físico e quando eu não faço. Estado vibracional, dormir bem, ter as horas de sono que são necessárias, e aí, novamente, isso varia de pessoa para pessoa. Então, eu acho que você tem que buscar o seu ponto ótimo de funcionamento, e ir pesquisando, e ir testando e ver o que funciona com você. Nas linhas principais, dormir, comer, atividade física, e você vai ajustando isso, e na parte energética principalmente, né? Estado vibracional. Professora Joselda, em Parafatologia, página 48, final da 9ª linha de baixo para cima. Poderia aprofundar o ato de mobilizar as energias sem esmorecimento até a completa desassim? Muitas vezes a gente começa a gente percebe que tem uma energia gravitante, a gente percebe que tem alguma conexão com assediador ou com guia cego perto da gente, e a gente não faz o estado vibracional na intensidade que a gente tem que fazer. Ou por preguiça, ou até mesmo por uma certa afinização com esse padrão que está perto de você, porque de alguma forma esse padrão te é confortável. Então, a ideia ou muitas vezes você está fazendo e você se cansa. Está difícil, mas não parar. Continuar fazendo o estado vibracional. Não deu, ok, vamos outra técnica, mudar bloco pensênico. Não deu, vamos voltar ao estado vibracional. Vamos fazer alguma coisa para aquele desconforto, para aquele xeno pensene sair dali. Não parar. Ser criativo também. Ok. Polinomiologia, página 49, final da 2ª linha. Poderia comentar o polinômio autodeterminação, esforço pessoal, autossuperação, autoevolução? E a seguir, o polinômio dieta balanceada, esteira ergométrica, sexo diário e sono reparador? Vou começar de trás para frente, porque esse último polinômio a gente acabou comentando quando eu respondi uma ou duas perguntas atrás, né? Então, é exatamente isso. O outro é o polinômio autodeterminação, esforço pessoal, autossuperação, autoevolução. São elementos que eles estão interligados. Não tem como você ter autodeterminação sem esforço pessoal sem autodeterminação. Isso vai te levar às autossuperações. Você está usando a tua autodeterminação, o teu esforço pessoal para superar pontos, para superar dificuldades, sejam elas as pessoais, tuas, que no final vai ser isso, né? São traços teus que estão te impedindo de alcançar determinados objetivos, ou você pode simplesmente querer mudar esse traço, tá? Agora, de uma forma, um exemplo, um objetivo era estar aqui defendendo o meu verbete. Houveram traços pessoais que eu tive que trabalhar para poder estar aqui. E cadê? Me perdi. Tá. E isso tudo aqui, se eu estou fazendo algo que eu vejo uma fundamentação cosmoética, o processo é autoevolutivo. Então, é não parar. Se você vê uma questão cosmoética por trás, isso vai estar relacionado, o teu processo evolutivo está relacionado à autossuperação. A autossuperação não é fácil. Você precisa ter força de vontade, você precisa ter esforço pessoal e se mover e autodeterminar-se em relação àquilo, que vai passar pela mobilização de energias. Em Parapercepciologia, página 51, poderia comentar o primeiro item, calendário? Registrar data e horário dos episódios de auto e heterassédios e, posteriormente, realizar análise para compreendê-los e evitar reincidências. Tá. No calendário de assédio, você vai passar o período que você estabeleceu, uma semana, um dia, aquilo que você se sentir mais confortável. Quando eu aprendi a técnica, fazer essa técnica direto, você reconhece que teve algum episódio de assédio. Vamos só voltar um pouco. Antes de você fazer o calendário de assédio, você tem que estar um pouco exercitada em ter algum nível de diferenciação, porque senão você não vai conseguir pegar determinadas coisas. Então, a partir do momento que você consegue já diferenciar que tem alguma coisa
estranha acontecendo no teu ambiente, ou na tua psicosfera, você vai e você anota aquele evento. Você anota o dia, anota a hora, anota onde você estava, você vai mapeando aquilo. E, a partir daí, você começa a linkar se aquele evento ele sempre acontece com determinada pessoa, sempre acontece com determinada situação, em que contexto ele está acontecendo. E que traço pessoal seu está relacionado àquilo. É um pensamento que você tem ou o quê? A partir daí, isso vai te dar elementos para você estar trabalhando ou com você, ou dentro desse outro contexto, de um contexto mais amplo de ser com outras pessoas, ou numa determinada situação específica, como você pode, numa segunda ou numa terceira vez, estar se comportando de uma forma diferente, para que não haja uma ressonância com aquele ambiente ou com aquela condição e que aquilo não acabe alterando o teu padrão de energia. É autopesquisa. Ok. Só queria informar a todos que no dia 9/11, o próximo domingo, o professor Alexandre Nonato vai estar coordenando a Biocan, a Caminhada Bioenergética. Vai acontecer a inauguração da trilha no campus da Sinvex. Para quem não sabe, a Biocan é o curso realizado pela Sinvex que promove o exercício das bioenergias associado a uma caminhada em meio à natureza visando a melhoria da qualidade de vida. Então, o investimento é R$100 e está incluído um almoço. Então, dia 9/11, próximo domingo, lá no campus da Sinvex. Gostaria de informar também que saiu o jornal da Apex, a nova edição do jornal da Apex. E aqui na matéria de capa tem mais um caso de personalidade consecutiva interrogado. Algumas pistas oferecidas pelo professor Valdo Vieira sinalizam a ressoma de um dos grandes filósofos da antiguidade na Finlândia, na mesma região da ressoma do EM. Então, para quem não sabe, existe essa hipótese do filósofo Anaximandro, um filósofo grego pré-socrático. Ele está atualmente ressomado na Finlândia e pesquisando assuntos relacionados à neurociência, inclusive aspectos ligados aos parafenômenos, sob o ponto de vista da ciência convencional. Então, ele defende uma justificativa física para as experiências subjetivas, incluindo sonhos e experiências fora do corpo. Então, aqui existe uma matéria grande sobre isso. Existe também já a divulgação do 13º Balanço Existencial do ano que vem, de 2015. Então, as decisões de destino vão ser o tema do Balanço Existencial de 2015. Então, nós vamos ter a autossuperação do militarismo, com o professor Celso Fior, reciclagens de posturas partidárias, com a professora Rose Salles, coragem e despojamento, com o professor Fernando Antunes, vai falar sobre o processo de dependência química, revisões conscienciais, o professor Laurentino Afonso, com a conferência da religião à conscienciologia, o processo de virada de mesa, coordenado, ministrado pelo professor João Paulo Costa, sobre o tema da vivência recicladora em personalidade artística, é bem interessante a história dele, e um talk show com a professora Sheila Ali, contando a história de vida dela mesma. Então, o balanço existencial, todo mundo sabe, nos dias 14 a 17 de fevereiro do ano que vem. Eu gostaria de comentar também que no ano que vem, de 17 a 19 de julho, vai acontecer o primeiro colóquio Interparadigmas. Quem está realizando isso é o pessoal da Interparadigmas, da revista Interparadigmas, juntamente com o CAEC e os Colégios Invisíveis. Então, esse evento é um encontro interdisciplinar abrangendo perspectivas científicas, metodológicas, epistemológicas, teóricas e vivenciais da experiência em primeira pessoa, tendo como base as contribuições da neociência e conscienciologia no âmbito do paradigma consciencial. A proposta é debater de modo interdisciplinar as possibilidades da pesquisa da primeira pessoa, objeto, e também em primeira pessoa, que é a questão do método. Então, 17 a 19 de julho, aqui no campus CAEC. Ok? E professora Joselda, em códigologia, última linha, poderia explicar o código pessoal de paz no contexto do verbete? Eu
No Rio de Janeiro, a gente está com um movimento de construção do pacificário. Uma das coisas que... Estamos todos num processo de estudo da paz. Uma das coisas que eu observei comigo é que essa questão da autodeterminação energética, do autodesassédio e do heterodesassédio, eles estão, de certa forma, relacionados à paz. Que à medida em que você consegue atingir os seus objetivos, você se percebe de uma outra forma, aquilo te traz uma pacificação interior. Na medida em que você tem uma certa imperturbabilidade em relação ao que está acontecendo em torno de você, a essa xenopensenidade, isso te traz uma pacificação íntima. Então, tem uma coisa, ela está intimamente relacionada à outra. Eu ainda não sei explicar como é essa relação, mas o que eu percebo é, à medida em que eu não me deixo afetar por intrusão pensênica, eu tenho uma maior pacificação interior. À medida em que eu não me deixo influenciar por essas energias, a minha colocação para com o outro, ela é mais pacífica. Ela é mais, ao mesmo tempo, ela é assertiva, mas ela é mais doce. Isso é o que eu vejo. Sim. Você pode comentar, você trouxe aqui na argumentologia, página 51, o papel do voluntariado, né, nesse quarto item aqui. Pode comentar sobre isso, a condição da ajuda que o voluntariado dá na manutenção da autodeterminação energética e também nesse processo do holopensene da paz? Como é que eu vejo essa questão do voluntariado? Existe uma relação, eu vejo um aporte extrafísico muito grande para o voluntário, seja na realização da atividade dele normal no voluntariado, no caso eu trabalho na parte de autopesquisa, dando devolutivas, tá? Seja, e eu vou dizer, principalmente em salas de aula. É como se essa questão da diferenciação ela começasse a ficar mais clara. É como se tudo fosse ampliado. Então, você tem uma lupa que está aumentando tudo e que, se você estiver atento, você percebe, você registra naquela situação de ampliação, de extrapolação. Aí você sai do voluntariado, você sai da tua aula de conscienciologia normal e você vai para o dia a dia. E você começa a associar pequenas coisas que estão acontecendo com você em relação àquilo que você viu em sala de aula mais ampliado, mais potencializado. Então, o processo de diferenciação, ele fica mais fácil, é como se estivessem te mostrando o que é você, o que é o outro. E você consegue levar isso para o teu dia a dia, sem falar que estar no voluntariado de conscienciologia, dar uma aula de conscienciologia, isso implica numa autodeterminação. Conseguir estar e manter. Pode falar. Joseuda, parabéns. Obrigada. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a realidade consciencial das companhias extrafísica dificultadora da livre expressividade pessoal. Página 48. Nós temos companhias do nosso passado. Muitas vezes essas companhias, nós temos as companhias, só que em todo o processo evolutivo nós mudamos ao longo do tempo. Muitas vezes essas companhias, elas não se atualizaram em relação aos nossos novos interesses, em relação àquilo que nós somos hoje. E elas ficam querendo nos prender ao passado. Então, essa colocação, ela passa muito em relação a isso. Aquilo que você sofre influência pelo que você foi no passado, o que você não é mais. E como é que você vai modificar isso, romper com essas influências. Tá, eu gostaria também que você falasse um pouquinho sobre a subjugação às energias de outrem. Tá, esse outrem pode ser uma consciência ou uma consciência. Se alguém está te impedindo de fazer algo,
seja com sim ou com CX, você está sendo subjugado por essas energias. Você está sendo controlado, você está sendo limitado. E isso está relacionado a essa perda de expressão do teu livre-arbítrio. Okay. Em Paradoxologia, página 49, final da segunda linha, poderia expandir o paradoxo de a quebra de liames interassediadores, permitir a vinculação interassistencial entre as mesmas consciências? Página 49, final da segunda linha. Paradoxo, né? Os que são os liames interassediadores? São exatamente aqueles pseudópodos que a gente estava falando logo no início, essas ligações energéticas que elas permanecem. E, ao mesmo tempo que eu estou rompendo esses vínculos, eu estou criando uma relação interassistencial, porque eu estou permitindo que não haja mais essa influência direta comigo, e, ao mesmo tempo que eu estou permitindo isso, eu estou dando um outro exemplo de atuação, uma outra forma de ação, que é mais cosmoética. E se a ficha cai, né, para os dois, ele eventualmente vai deixar de ser assediador para querer ser amparador. Sim. Então, muitas amizades, às vezes, podem nascer do processo do conflito, né? Começa no conflito, vai passando o tempo, um cai a ficha primeiro, ajuda o outro, quando cai a ficha para o outro, ele começa os dois a se ajudarem e tentar ajudar as outras pessoas. Isso é interessante, esse mecanismo. Joselda, a minha pergunta é sobre o autoabsolutismologia, sobre o autoabsolutismo, que é o primeiro item lá do nosso memorando. Você procurou relacionar ou explicar, porque está totalmente relacionado, como é que você vê isso? E conforme for, até a gente pedir ajuda para o Pedro também, ajudar a esclarecer essa relação entre a autodeterminação energética e a autoabsolutismologia, que é o primeiro item do memorando. Repete, por favor, a pergunta. O professor Valdo tem falado muito no autoabsolutismo. A pessoa ter uma postura de determinação. É o processo de auto-imperdoamento, né? Mas também tem um processo de autoliderança, não? De autoliderança, de força de vontade. A questão é você, por exemplo, na autodeterminação, você não se permitir mais errar, não se permitir mais recuar. Tem o processo da auto-organização levada ao extremo. Então, você começa, aquilo fica absoluto na sua auto-organização. Então, você não se permite mais esses erros, que é o caminho que ela está seguindo. A autodeterminação vai chegar no nível em que aquilo vai monopolizar a manifestação da consciência. Pegando um pouco, né, que é aquilo que eu falei, eu estou parando de me olhar no passado. Perfeito. Eu estou parando de me olhar enquanto queixa, ou em por que isto foi acontecer comigo, ou por que eu não pude uma vez e eu não posso de novo. Aconteceu, aconteceu. A gente aprende com os nossos erros. Então, vamos pegar, não se lamentando de erros, mas que aprendizado a gente pode tirar a partir daí. Eu tenho um foco. Eu quero alguma coisa que está lá na frente e que eu entendo que aquilo é cosmoético. Então, eu vou pegar e olhar naquela direção. Eu vou usar o meu passado para que ele me diga aquilo que eu já sei, aquilo que eu já aprendi e que eu posso colocar para atingir aquela meta B que eu tenho, né, ponto A, ponto B, eu quero chegar no ponto B. Então, eu vou fazer um inventário pessoal, eu vou usar o meu passado como um inventário pessoal de potencialidades e vou pegar esse mesmo passado enquanto erros, não um foco de autocobrança ou de vitimização, ou até mesmo de me achar incompetente é alguma coisa que eu tenho a aprender e que eu tenho a desenvolver. Eu acho que na hora que eu mudo esse foco dessa visão do passado para o futuro, em que eu largo toda essa parte de queixas ou de auto-queixas para trás, eu estou indo por esse caminho que você falou do auto-absolutismo, porque sou eu comigo mesmo. Eu estou trabalhando com as minhas potencialidades e eu joguei um foco. Eu quero atingir aquilo. Então, talvez esse auto-absolutismo ele englobe essa questão da autodeterminação
E mais alguma coisa, eu nunca tinha ouvido essa expressão. Eu até fiquei assim, tá no verbete? Não, eu não botei isso no verbete. Isso é novidade, né? Neoverpon. Pode falar. Joselda, parabéns. É bom estar aqui com você. Na página 49, mitologia, lá no final, né, você fala sobre a superação da teomitologia sustentadora da submissão pessoal. Você poderia expandir um pouco sobre esse assunto? E também quais foram as técnicas que você aplicou para você trabalhar esse aspecto aqui? Primeiramente, tirar a responsabilidade do outro e trazê-la para mim. Eu acho que você tem... A questão da teomitologia, ela está muito relacionada à questão da religião. Então, a religião, ela te restringe demais, ela te submete demais. E ela tira muito essa questão do teu empoderamento pessoal, aquele empowerment que eu estava falando para a Patrícia, de que você, enquanto capacidade de realizar, se você faz alguma coisa, é porque Deus quis. Se você não fez alguma coisa, é porque Deus quis também. Aonde é que está o teu livre-arbítrio? Onde está a tua determinação de você chegar num determinado ponto que você quer? Então, quando eu coloquei aqui a superação da teomitologia, ela vem dessa questão de você trazer a responsabilidade da tua vida, dos teus atos, para você mesmo e da perspectiva que você quer olhar. Então, chega dessa perspectiva religiosa, dessa perspectiva limitante. Eu posso fazer. Então, eu vou trazer a responsabilidade para mim. Eu não vou me queixar por alguma coisa que não foi feita ou ficar esperando que alguma coisa aconteça. Respondi a tua pergunta? Aqui em neossinapsologia, você comenta na primeira linha, as neossinapses adquiridas através do exercício de buscar compreender a cosmoética. Como é que você coloca isso no verbete, aí, nesse assunto? Eu acho essa pergunta bem interessante, tá, Pedro? Porque eu comecei a tentar entender o que é a cosmoética, mas no sentido de que, por que determinadas coisas elas estão acontecendo comigo agora? E na hora que você começa a tentar ampliar e a questionar coisas, hipóteses A, hipóteses B, hipótese C, parece que a coisa não é tão quadradinha ou fechadinha como a gente costuma ver quando a gente está numa posição de se queixar da vida ou de se achar vítima de alguma coisa. Você começa a ver que existem outras formas ou outras relações que poderiam ter sido feitas e que você pode estar equivocada nas relações que você está, no que você está pensando atualmente sobre alguém ou sobre alguma situação. Eu acho que isso começou quando eu comecei a fazer esse exercício de enxergar um determinado problema ou situação de diversas formas, isso ampliou. E na hora que isso ampliou não só o campo cognitivo, mas como o campo energético. Porque eu acho que algumas daquelas conexões de você pensar da mesma forma, elas começam a se romper. E você fica mais livre. Perfeito. Isso é interessante porque quando a gente parte de vamos dizer assim, de uma ideia maior, que é o processo da cosmoética, e tem essa cosmovisão, pelo menos a tentativa, né, de estabelecer isso, às vezes, naturalmente, isso já faz esses cortes, né, desses links, porque a gente já coloca a coisa em outro plano, em outra condição, então, muita coisa perde sentido e, naturalmente, se vai. Ok? Mais alguma questão, pessoal? Não? Então a gente está chegando no nosso horário. Eu queria te agradecer muito. E esse é o primeiro verbete, né? Eu espero que seja o primeiro de muitas dezenas de verbetes, porque você tem muita bagagem, facilidade e principalmente didática, eu acho. Então a gente aguarda aí os próximos. Eu queria agradecer a presença de vocês, dos teletertulianos, e chamar os comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 20 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 25 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Mercedes, concurso de imersão em conscienciometria. Boa tarde a todos.
Convido a todos, em nome de La Conscius, ao curso de campo inédito de imersão em conscienciometria. É um curso sem pré-requisitos, que vai ser celebrado del 7 al 9 de novembro próximo, en el Hotel Mabú Interludium Iguazú Convention. Los objetivos de este curso son propiciar ambiência próxima ao curso intermissivo, vivenciar a manifestação pessoal na condição de consciência, ampliar o autoentendimento quanto às tendências pessoais, optimizar nosso papel dentro da massiproese grupal, ativando a memória através das técnicas conscienciométricas e favorecer a compreensão das prioridades evolutivas pessoais. Para inscrições na loja virtual do site da Conscius, www.conscius.org.br. Na sede da Conscius, no discernimento, das 14 às 20 horas. Informações no telefone 45 21 02 14 60. Esperamos a todos vocês. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Estagnação Consciencial, especialidade Alta-Sediologia, com a verbetógrafa Letícia Cordeiro. Obrigado e boa tarde a todos.